Tarde, pessoal. Hoje vamos falar sobre ambiente físico e variação, né? Estamos falando de tudo que não é vivo na natureza, né? Como a temperatura, a luz do sol e a água, solo e o clima, né? E essas coisas ficam sempre iguais. Elas mudam o tempo todo. Por exemplo, tem diferença de temperatura entre os dias e a noite. Período de chuva e de seca, a variação da luz, né, ao longo do tempo, do dia, que essas mudanças são muito importantes, né, porque influencia a vida dos seres vivos, como onde eles vivem, né, como sobreviver e como se reproduzir. E ao longo dessa apresentação, nós vamos poder entender um pouco sobre ambiente físico, né, suas variações, né. Bom, aqui vocês estão vendo a imagem, né, que mostra o mar com as ondas. Essas imagens representam bem as variações do ambiente físico, porque o mar está sempre em movimento, ela nunca é igual. As ondas, por exemplo, são causadas pelo vento, e mostra como os fatores naturais estão sempre mudando, né? E essas mudanças no ambiente físico, né, influencia, né, diretamente dos seres vivos que vivem no mar, e como os peixes, né, e outros organismos que precisam se adaptar a essas condições, né. Então, essa imagem ajuda a entender que a natureza está em constante transformação, né? E isso é muito importante para a gente saber, né? E para a gente entender o que eles nos mostram e o que esse imagem nos mostrou, né? Para a gente entender melhor, né? Sobre esse assunto. E vamos para agora o próximo slide, né? Bom, agora vamos falar sobre o ambiente físico. Varia bastante em diferentes lugares da Terra, ou seja, não é igual em todo lugar. Existem fatores que influenciam esse ambiente, como a temperatura, a luz, o tipo de solo e a umidade, né? E esses fatores são muito importantes porque eles determinam onde os seres vivos conseguem viver, ou seja, a distribuição dos organismos, né? Então eles são ambiente físico, né, que não só mundo, como também influencia diretamente a vida e adaptação dos organismos, né? E espero que vocês tenham entendido sobre a explicação que eu fiz para vocês. Bom, vamos dar continuidade, né, da explicação, né, que vamos falar sobre o clima, né, que é um elemento muito importante do meio ambiente também. Ele é formado, né, por vários fatores, como a temperatura, a umidade do ar, ou ventos também, né, e a chuva. E esses elementos, né, ele influencia diretamente como é o ambiente em cada lugar. Por exemplo, um lugar muito quente ou muito úmido, né, tem tipos diferentes de vegetação e de
seres vivos. Então, o clima é um dos principais fatores que influencia na vida, na natureza também, né? E esse já nos demonstra que é muito importante saber também sobre o clima do ambiente, né? Bom, agora vamos falar sobre a variação espacial do clima, né? Que significa que o clima muda de um lugar para outro. E essas variações podem ser de dois tipos, que é previsíveis ou imprevisíveis, né? Bom, as imprevisíveis são aquelas que seguem um padrão, por exemplo, em escala global, né? O clima varia de acordo com a latitude, ou seja, da linha do Equador, né? Até os polos, por causa da quantidade de energia solar. E também existe variações regionais, né, que depende da posição dos continentes, dos oceanos e das montanhas também. Já as variações imprevisíveis são aquelas que acontecem de forma inesperada, né? Como o vento, raios, por exemplo, neve no deserto. Então, o clima pode mudar de forma organizada, mas também pode apresentar mudanças inesperadas, né? Que acontece, né? No clima global, né? E isso já nos mostra que é muito importante, né? Saber sobre o clima, né? Também. Bom, e aqui vocês estão vendo, né? A imagem, né? Que é o tipo imagem que tem coberto de gelo, né? Mas parece que é um deserto, né? Bom, no anterior nós falamos que o clima tem componente imprevisível, né? E aqui está o exemplo para vocês entenderem melhor um pouco, né? Que isso aqui o neve do Saara, que se chama. Pela lógica previsível, né, de latitude, né, como já tinha falado antes, né, que a radiação solar este é um dos lugares mais quentes e seca do mundo, mas a física mostra que as execuções acontecem, né, como vocês estão vendo nessa imagem, que essa aqui é mais quente e é um deserto, né? Mas vocês estão vendo que tem um pouco de o gelo que caiu nele, né? Que é chama de neves, né? E espero que vocês tenham entendido essa parte. E agora vamos falar sobre o climática, né? Que é a força que é o nosso planeta, né? Que o clima, mas não vamos falar apenas de vai chover ou fazer sol, né? Vamos entender a física por trás das variações climáticas, né? Porque o clima muda de um lugar para outro, de um momento para outro. Primeiro, vamos falar de espaço, que o clima tem dois componentes principais na sua variação,
fenômenos previsíveis e imprevisíveis, né? Bom, aqui vocês estão vendo, né, que o imprevisível, né, é o que a física básica explica, que pelo latitude, né, sabemos que o Equador é quente e os polos são frios, que é devido à distribuição, né, da energia solar. Mas além disso, as montanhas e os oceanos criam padrões, né, regionais que já conhecemos bem, né. E imprevisível, né, são a chamada da perturbação estocástica, né, que são eventos aleatórios que desafia a regra geral, né, que entender essas variações é fundamental, né, para compreender as mudanças climáticas globais, né. E essa parte é muito importante, né, para a gente poder entender um pouco sobre climática, né, e saber quais são as importâncias deles, né, porque que a gente tem que entender, né. Bom, e aqui você veja como essa imagem é uma temporal de forma muito bonita que vocês estão vendo aqui, né? Mas cada árvore dessa representa uma fase do balanço energético que da Terra, né? Na física do ambiente. As estações são o círculo de entrada, a sala de energia que é térmica, né? Quando temos muito energia, temos verão vibrante. Quando a energia diminui, a vida de recolhe, né? O inverno é a prova de que clima muda o ritmo da vida. Para mostrar como a natureza responde a essa avaliação de energia, né? Primeiro temos primavera, né? Que é o aumento da temperatura e da luminosidade, que para as plantas, né, que é uma hora de florescer, né. E na física, né, vemos o aumento da absorção, né, que para a fotossíntese, né. E também verão é o pico de radiação solar. A árvore tem sua máxima atividade biológica e as cores são vibrantes devido à alta produção de clorofila, né? E outono, a luz solar, né, que começa a diminuir, e a física aqui envolve que a redução da energia é disponível, né? E a árvore entra em modo de economia. As folhas perdem clorofila e fica laranja ou marrom. E eventualmente cai para evitar perda por transpiração, né? Que é chamada. Inverno é o ponto do menor energia térmica, né? Que a neve, aspecto seco mostra a água, né? Em estados sólidos ou
ou também que é uma liga disponível, né? Que forçando a árvore ao repouso total para sobreviver ao frio. E, e espero que tenha ajudado vocês também a entender sobre essa estação do ano, né? Que acontece todo ano, né? E como vocês estão vendo, também é muito importante saber sobre isso. E, bom, agora vamos falar sobre esse aqui, né? Que conforme da linha do Equador, né? Que é em direção aos polos, né? Que aumento da latitude também, né? E observamos duas quedas principais, que é a diminuição da temperatura, que fica progressivamente, né, mais frio, que é a diminuição da precipitação. E, no geral, a quantidade de chuva diminui com locais mais tendência global, né? E também dia também mais seca, né, nos polos, né? E isso acontece devido às formas como a luz do sol atinge a Terra, né, em altas latitudes. E o raio solar é menos eficiente por dois motivos, que é o que acontece, né? Porque o Equador é uma floresta tropical e os polos são deserto de gelo. Bom, tudo se resume, né, em geometria e da Terra, né, como o nosso planeta é uma esfera. A luz que chega nos polos é esticada, né, sobre um área maior. E precisa lutar mais para atravessar a atmosfera, e isso cria um gradiente, né? Quando mais longe do Equador, menos energia sobra para aquecer o solo em geral. E esse parte também é muito importante para a gente entender que é tipo, através desse terra, né, a gente pode observar que tem um seco e um não. Agora vamos entender a luz do sol, né, que atinge a Terra e como isso influencia o clima. A gente vê que a luz solar não chega da mesma forma em todos os lugares do planeta. Nas regiões próximas ao Equador, os raios solares chegam mais diretamente, ou seja, em ângulo mais alto, quase a superfície da Terra, né? Por isso, esta energia fica concentrada em uma área menor, o que causa maior aquecimento, né? E já nas regiões de latitude mais alta, como próximo aos polos, a luz do sol, né, chega em um ângulo menor, mais inclinada. Isso faz com que a energia se espalhe por uma área maior e diminuída também, né, a intensidade do aquecimento, né. Por causa disso, as regiões próximas ao Equador são mais quentes, enquanto a região mais afastada são mais frias. Então, essa diferença, né, do ângulo de incidência da luz solar
é um dos principais fatores que explica a variação de temperatura no planeta. E é muito importante também a gente saber sobre cada posição dele, cada variação dele também. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre a variação temporal, né, do clima com a lactitude. Bom, isso quer dizer que o clima muda ao longo do tempo. A gente já tinha falado sobre isso anteriormente e a gente vai falar mais, né? Que principalmente por causa da estação do ano, né? Um dos principais motivos disso ao Sol, que o eixo da rotação da Terra, né, é inclinado a ser de 23,5 graus, né? Para quem não sabe, e essa é a rotação dele. E por causa dessa inclinação, né, ao longo do ano, diferentes partes do planeta, né, recebem mais ou menos luz solar, né, e isso faz com que a área que recebe mais energia do Sol muda de posição, causando a estação do ano como verão, inverno, primavera e outono, né. E além disso, essa variação é mais intensa, né, à medida que nos afastamos do Equador, ou seja, nas regiões próximas ao polo, né. As diferenças entre as estações são maiores com verões, né, e também isso é importante também a gente saber disso, né, e também dizer que nas terras, né, é fundamental para a gente explicar, né, as mudanças climáticas ao longo do tempo e da estação do ano, né. E isso que já desde o início eu já tinha explicado e eu acho que é muito importante, né, para a gente entender, né. E vocês estão vendo essa imagem, né, que a gente consegue visualizar, né, melhor como acontece a estação do ano, né. E aqui está representando o Sol, como vocês estão vendo, no centro, e a Terra em duas posições diferentes ao longo do movimentação ao redor do Sol, né. A Terra possui uma inclinação no seu eixo e essa inclinação muda de forma como a luz solar atinge a cada parte do planeta, que é durante o ano, né. Bom, e do lado direito, bom, temos a chamada solstício, né, de verão, que acontece por volta do dia, parece que é no dia 21 de junho, e que nesse momento o norte está mais inclinada, né, em direção ao Sol. Também recebemos mais luz e por isso o verão nessa região, né. E enquanto isso, no hemisfério, né, sul ocorre o inverno. E já do lado esquerdo, né, temos o solstício, que parece que é do inverno, né, por volta do dia 22 de dezembro, né. E nesse caso, os hemisférios sul, né, está mais inclinados
em geração ao sol, né? E recebendo também mais energia. Por isso, o verão sul inverna no norte. Entre esses períodos, né, que acontece a primavera, outono, que são a estação do transição, que são chamados, né? Também mostra o Equador e o Equador solar, que é indicando onde a luz do sol inicia, né? Então, essa movimento da Terra, né, ao redor do Sol, junto com a inclinação do seu eixo, é o que causa a estação do ano, né? E as variações do clima ao longo do tempo. E é muito importante também para nós saber, né, que está nos dizendo, né, que é um momento de aprender mais, né, sobre estação, como é que a Terra do dia para a noite ele muda, né? Bom, agora observa um fenômeno que acontece na região mais ao norte do planeta, né? E acima dos círculos polar árticas, o exemplo, né, que mostra aqui de uma cidade chamada Alta na Noruega, e que nessa região, durante o inverno, pode acontecer de um sol não aparecer por vários dias ou até semana. Isso acontece por causa da inclinação também, né, da Terra, com o eixo da Terra que é inclinada, né, em determinado período do ano, né, e essa parte do planeta fica voltada para longe do Sol. Por isso não recebe a luz do Sol direta. Enquanto isso, no lado oposto do planeta, como na Antártica, né, que acontece o contrário, né. O Sol pode ficar visível por vários dias, seguindo sem se pôr, e depois de cerca de 6 meses, essa situação se inverte, né? Onde era escuridão para ter luz, né? E onde era luz para ter escuridão. E esse fenômeno mostra como a inclinação da Terra influencia não só a estação do ano, mas também a quantidade de luz que cada região recebe. E é muito, se nós explorar, né, que a gente vê as diferenças, né, que um lugar o sol pode aparecer em mês, né, e no outro também. Agora, observa como a temperatura, né, varia em diferentes partes do planeta. Do lado esquerdo, né, temos o mapa da Terra, com as latitudes, né, com 60 graus, que é norte, 30 graus, Equador, né, e também no hemisférios, né, sul, e no lado direito, né, temos gráfico em vermelho, né, que mostra a variação média da temperatura ao longo do ano. E esse gráfico indica que a variação de temperatura é maior nas regiões de alta latitude, ou seja, mais próxima do polo, que é principalmente no norte, né? E
E isso acontece porque o norte tem menos água, né? Cerca de 61%, né? Enquanto o sul tem mais água, que é cerca de 81%, né? E a água tem a capacidade de moderar a temperatura, né? Ou seja, ela esquenta e esfria mais lentamente, né? Do que a Terra. Por isso, no sul, onde há mais oceano, as temperaturas são mais estáveis, né, ao longo do ano. Já no norte, onde há mais áreas continentais, as temperaturas variam mais com as variações, mais quente, inverno mais frio. Então, essa imagem mostra como a presença de água influencia diretamente na variação da temperatura do planeta, né? E espero que você também tenha entendido essa parte, né? Que é muito importante também para a gente entender. E agora vamos falar sobre a precipitação, né? Pluviométrica, né? Ou seja, a chuva em escala global, um dos principais fatores que controlam das chuvas nos planetas, que são chamadas de células de Hubble, que faz parte da circulação da atmosfera, né? E esse processo começa nas regiões tropicais, próximo ao Equador, onde a temperatura é mais alta. E nessa área o ar quente é úmido, né? Sobre o levantamento da vapor de água, né? E também para a atmosfera, né? Que quando esse ar sobe, né? Ele esfria. E esse esfriamento faz com que o vapor da água se condense, né? Formando as nuvens e gerando chuva, né? Por isso, regiões tropicais costumam ter bastante precipitação, né? E depois de subir, esse ar se desloca, né, para a norte e para o sul, né? E a esfriar ainda mais, ele desce por volta de 30 graus, né? De latitude, né? E tanto no norte, né, quanto no sul, quando o ar, né, desce, né, ele fica mais seca, o que dificulta a formação de chuva, né? Por isso, muitas regiões desérticas, né, estão localizadas nessa faixa da latitude. Depois disso, o ar retorna novamente para a região tropical, pela superfície formando o círculo além das células de Hubble. E esse movimento também influencia, né, outra circulação como a célula, temperaturas e polares, né, que ajudam a distribuição e também o clima e a chuva pelo planeta. Então, esse sistema de circulação do ar é fundamental, né, para entender porque algumas regiões têm muita chuva e outras são mais secas. E é importante, né, a gente também saber sobre precipitação, né? E aqui vemos como a Terra respira, né? O calor do Sol no Equador faz o ar subir, né?
criando as chuvas tropicais, né? Esse ar viaja, desce, seco lá nos 30 graus da latitude, né? Criando um deserto, né? E esse círculo é a célula de Hadley. É por causa desse motor físico que temos floresta em um lugar e o deserto do Saara em outro, né? É a distribuição de energia térmica em escala planetária, né? Que já nos mostra, né? Bom, agora, olha, este mapa não é aleatório, né? Ele é desenhado pela física. Como vocês estão vendo, as manchas, né? Verde no meio da mapa mostra onde o ar quente sobe com umidade, né? Já as manchas amarelas no 30 graus mostra onde o ar desce seco, criando os desertos que vimos como o Saara, né? É um detalhe que sempre cai, né, em anos, né, que os polos também são um deserto, né, que eles têm gelos, mas quase não recebem água nova, né, do céu, porque o ar lá é frio, né, para carregar umidade, né, e aqui é bem interessante também a gente poder entender e aprender também, né. Bom, pessoal, nem tudo o clima é ditado apenas pela latitude, né? E existem os padrões regionais também, né? Penso no ar como uma esponja, né? Ele se enche de água sobre o oceano. Por isso, o sul, que tem mais mar, é mais chuvoso. Mas o que acontece quando essa esponja bate em uma montanha? Ela é espremida, né? A chuva cai toda em um lado e o ar que passa o outro lado, né? Chega em seca também, né? E quente. É um fenômeno da sombra da chuva que cria paisagens completamente diferentes e separada por apenas algum quilômetro de montanha. E isso é que a gente entende, né? Agora vamos entender, né, exatamente como uma montanha pode separar dois mundos, né? Do lado da Califórnia, o ar sobe, esfria, faz chover muito. As barras vermelhas lá no alto prova isso, mas logo depois, né, do pico, o ar desce seco e quente, resultados, né, que Nevada vira um deserto, é o que chamamos de efeito, né, sombra de chuva. A montanha literalmente rouba a chuva de um lado e deixa o outro seca. Eu tô dando esse exemplo, né, para vocês entenderem essa imagem, como é importante, né, a gente poder entender, né, que tem os lugares que é seco, tem os lugares que não é, porque é um lugares diferente, né? E, e, e pessoal, olha essa imagem. Ela é
definitivamente, né, do efeito sombra de chuva. Na América Central, né, os ventos traz a umidade do Calibres, né? As montanhas funcionam como um muro. Ela segura a chuva do lado direito, onde vemos essa floresta super densa em marrom, né? Quando o vento consegue atravessar para o lado do Pacífico, ele já está seco. É por isso que o lado esquerdo é mais claro, composto por vegetação seca e pastagem, né? O relevo literalmente vibra a água do ar. Vemos que a neve no Ceará, até como as montanhas da América Central, dita, onde as florestas crescem. O clima é o sistema complexo, mas como vimos, ele é regra física, né? Muito clara de calor, pressão e umidade, né? E a diferença é que um tem um seca e um tem mais chuvosa, né? Agora vamos falar, né, sobre a continuidade da observação, né, que o interior do continente, né, costuma ser muito seco. Isso acontece por lógica física simples. O ar precisa ser recarregado, né, com o vapor da água sobre os oceanos. Se um lugar está muito longe das costas, as marchas de ar chega lá cansada, né? E sem água, já tenho derramando toda a chuva pelo caminho, né? É por isso que o centro austral ou da central do região do tal da Aridas, né? Que são os pontos principais, né? Que pra gente poder entender melhor, né? Bom, agora vamos imaginar um oceano, né? Como uma grande, um ar-condicionado, que é o central do planeta, né? E este nos mostra que as correntes oceânicas não servem apenas para a navegação, elas distribuem calor ao umidade, as correntes, a superfície, são sobradas pelos ventos, né? Enquanto as correntes profundas se movem pela diferença de sal, né? E temperatura. E, bom, pessoal, as águas, né, tropicais levam o calor do Equador, né, para os polos, né, que é garantido que o clima regional seja muito habitável do que seria sem esse transporte de energia, né. E o oceano, né, é um dos principais fatores que é considerado mais maiores, né, que pode recarregar o continente em todos os lugares, né. E veja essa imagem, né, aqui mostra o calor, não é abstrato, né, ele tem a cor, e essa faixa vermelha subindo pela costa, né, da Florida, é a corrente do Golfo, né, que são chamadas, né. Ela recarrega, né, bilhões de litros de água quente dos tropicais para norte, que pode ser absorvido, né. E também, gente,
repara, né, como ela vai brigando, né, com a água fria, que está em azul. E esse transporte de energia que impede que a Europa congela, né, no inverno, é o oceano trabalhando como um sistema de calefação de planeta, né? É por isso que ele trabalha junto, né, para que não fica seca, né? E agora, observa esse mapa. Essa de Sexta Vermelha, né, é a famosa corrente de Golfo, que são chamadas, né? Ela funciona como uma correia transportadora, digamos assim, de calor, né? Ela pega a energia solar, acumulando trópicos e a entrega diretamente na porta da Europa. É por isso que cidade como Londres ou Paris, né, tem um clima muito mais ameno, né, do que região do norte do Canadá, que estão na mesma latitude, né. Sem esse rio de água quente no meio do oceano, a história, a economia da Europa, né, seria completamente diferente. O oceano a atmosfera trabalha junto para espalhar o calor pelo mundo, lentamente equilibrada ou enorme diferença de energia entre o Equador e os polos. E espero que você tenha entendido sobre esse mapa, né, das correntes de Golfo. Bom, já entendemos que as correntes marinhas são levas apenas calor, né? E elas também trazem comidas, onde vocês veem essa mancha escura no mapa, né? Ocorre o fenômeno da ressurgência. O vento sopra a água quente da superfície para longe da praia, né? Que é forçando a água lá do fundo, que é gelada e cheia de nutrientes, né? Ao subir isso, cria a zona da maior produtividade biológica do planeta. É muito interessante a gente poder saber disso, né? Que a física das correntes oceânicas, né? Alimentando todas as cadeias, alimentando do mar. As correntes são dirigidas pelos ventos e pela rotação da Terra. Isso mostra que o clima é um sistema integrado, o que acontece no céu. Controla o que acontece no fundo do mar, né? E esse é um dos que a gente tem que entender também, né? Agora, veja o impacto real da física no nosso planeta. E esta imagem mostra as colônias de ganso da tola, né? Que são chamados, né? Que dependem exclusivamente da zona de ressurgência, né? Milhares de aves vivem aqui porque o movimento das correntes oceânicas traz nutrientes, né, do fundo do mar, criando um banquete de peixe. E sem aquele de vento, água que estudamos, né, essa cena simplesmente não existiria, né? Que
A vida segue o caminho da energia e dos nutrientes, que é ditado pelos climas. Vimos como o sol aquece a terra, como o ar circula criando floresta e deserta, e como as correntes marinhas sustentam a vida nos oceanos, né? O clima é um sistema onde tudo está conectado, do grão de areia do Saara até a asa das aves no oceano. E é muito importante também a gente poder saber das exemplos, né? E disso aqui que nos representa, que nos mostra, né? Agora vamos entender porque as chuvas mudam de lugar ao longo do ano, né? Eu acho que alguém já se perguntaram porque a chuva muda do ano e ano, né? Bom, o sol não aquece o Equador da mesma forma o ano todo, né? O ponto de calor máxima que os limites migras, né, entre os trópicos. E o que é mais legal é a zona de convergência, né, tropical, né, que é cinturão, né, de chuva pesada, segue o sol com uma sombra. Seu calor se move para o norte, a chuva vem para o norte, seu calor desce para a chuva vem para o sul. E essa movimenta que define a estação chuvosa é seca dos países tropicais. E por isso que cada ano a chuva muda. Tem dias que tem anos que chove muito, tem anos que chove pouco, né? Por isso que muda, né? Essa trajetória da chuva. Bom, né? Nosso planeta não é aquece igualmente em todas as regiões, né? E na faixa equatorial, o Sol aquece o ar com a intensidade, né? E essa ar esquenta, fica mais leve, ao subir ele esfria, que é o vapor da água, né? Que condensa as nuvens, né? E chuvas também, né? E depois se vai para a latitude, né? Que é mais alto e desce por volta dos 30 graus, né? Norte e sul, né? E quando desce, ele aquece e cerca ainda mais dificultando, né, a chuva. E esses movimentos complementam também uma forma de célula de Handler, que ajuda a explicar por que existe floresta úmida no Equador. E esse deserto é uma área subtropical, né? E também é importante também a gente saber, né, sobre isso. Bom, agora vamos entender, né, porque a estação do ano acontece. Muita gente acha que o verão ocorre porque a Terra está mais perto do Sol, né? Mas isso é um mito. Se fosse assim, o mundo inteiro teria verão ao mesmo tempo, certo? Mas, na verdade, o segredo está nessa imagem. Se você observar bem, você pode identificar e consegue ver também, né? Que a combinação entre o movimento da Terra ao redor do Sol, a translação é a inclinação do eixo terrestre, né? Que a estação existe porque a Terra se inclina para o Sol com um hemisfério, né? Ou com outro sem essa inclinação de 23 graus, né? A estação simplesmente não existiria e o clima seria mesmo o ano todo.
E espero que eu tenha ajudado você com essa explicação, né? Porque o que vocês pensam não é verdade. É a inclinação da Terra que muda, né? Bom, agora vamos, né? Vamos entender, né? Que na cidade que estão a 20 graus, né? De latitude, como o Rio de Janeiro, e mérito o Sol, né? Só, só é um topo de cabeça deles uma vez por ano, né? Que é criando uma grande temporada, né? De chuva. E também no verão, né? E o Sol passa por clima 2 vezes por ano, gerando 2 picos de chuva. E isso é importante para também vocês poderem saber, né? E espero que tenha ajudado um pouco com explicação um pouco, né? Bom, pessoal, agora vejam o nosso clima, né, que tem variações que chamamos de flutuação irregulares, né, que o maior exemplo é o El Nino, que basicamente ele é o aquecimento anormal, né, das águas do Oceano Pacífico. Uma corrente d'água quente desce para o sul em direção ao Peru, né? Este mexe com todo o clima do planeta. E quando o El Niño, né, que é muito forte, né? Ele é desregular, né, a chuva no mundo inteiro, causando cercas onde deveria chover e tempestade onde deveria ser seco. É a prova que o oceano e a atmosfera, né, estão totalmente conectadas. E o El Niño já nos mostra que tem um fonte de ligação, né? Agora, olha como nos planetas é distribuída em energia, né? E esta mapa mostra as grandes correntes oceânicas. Elas são como os rios, né, dentro do mar, guiadas pelos ventos e pela rotação da Terra. Aqui nas vermelhas, né, mostra a água quente saindo do Equador em direção aos polos, enquanto a azul traz água fria de volta. Percebe aqui que na costa do Peru, a corrente fria, quando ela é interrompida, né, por água quente, temos o fenômeno do El Niño, né, que acabamos de ver, né, anteriormente, que esse movimento é constante das águas, né, que algumas partes do mundo seria gelada demais, né, em outras quentes também, para suportar a vida dos seres humanos como seres vivos, né. E é saber também entender sobre o que eles nos mostram, o que eles nos trazem, né. E agora vamos falar, né, sobre o estrago que o El Niño severo pode causar. Esse evento grande acontece mais ou menos a cada década
e muda tudo globalmente. Ele causa secas na Austrália e na África, né? E acaba com a pesca na costa do Peru, porque a água quente mata o alimento dos peixes. Mas olha o impacto aqui no Brasil. O país se divide em quando o sul e o sudeste sofrem com acesso de chuva, né? É muito calor, o nordeste e enfrenta secas terríveis. Também o norte também sofre. É por isso que o oceano é vital para a nossa economia e para a nossa segurança, né? E é isso que o El Niño fica bem estragando, né? Bom, pessoal, agora vocês verem como isso funciona na prática, né? Olha, esse comparativa de Galápagos, né? Na imagem, na A, temos o cenário normal, que normal não, é o tipo, faltam alguns detalhinhos, né? Que águas fria, pouco chuva e vegetação seca, né? E está destruindo, né? Que tá muito seca, né? E na outra imagem, que é durante o evento do El Niño, né? As águas quentam, né? A evaporação aumenta e chove muito. O resultado é esse verde intenso e o crescimento aceleradas, né, das plantas. É fascinante, né, ver como uma mudança na temperatura do oceano a milhares de quilômetros da distância, né, pode mudar completamente a cor de uma paisagem em poucas semanas. E, e é muito diferente, né, que um é mais seca e um tem mais verdemente, né? Bom, pessoal, agora temos essa parte de clima oceânica, né? Que olha esta gráfica que registra a pulsação, né, do Oceano Pacífico por 50 anos. Sempre que vocês viram esses picos vermelhos subindo, né, tivemos um evento de eixo Nino, né, que quando a linha desce para a área negativa, né, oceano ou lanina, né, que é o resfriamento das águas, que percebe como o clima é imprevisível. Temos período de calmaria, né, que de repente picos enormes, como eles, né, e no final dos 90, né, esse alto e baixo são os que científica chama de INSO, né, e como diz a legenda, eles são os responsáveis, né, pelas mudanças climáticas mais dramáticas que vivemos de tempos em tempos. E é importante também saber disso, né? Vamos falar agora sobre a topografia, né? Ou seja, o formato do terreno, né? Que tem o poder de mudar o ambiente ao nosso redor, né? Pensa em uma montanha em costa, né? Em grêmios ou água também, né? Escorre muito rápido, criando solos secos que chamamos de condições. Já lá embaixo, nas terras baixas, né, ou vales, a água se acumula
E por isso que às vezes em lugares muito secos você encontra uma floresta verde seguindo o curso, né? Curso de um rio ou no pé de uma escosta, né? Isso prova que o relevo é quem decide onde a vida vai prosperar com mais facilidade. E a topografia, né, é um dos regionais, né, que ele é escalada, né, que é muito importante a gente saber disso, né, e entender o que é a topografia, né, nos mostra, né, e bom, aqui conseguimos notar, né, com a direção da montanha, mundo a mundo, tudo, né, no hemisférios, né, que é o norte, as encosta, né, que é voltado para o norte, são mais frias e úmidas, né, porque recebe menos sol direto. Isso cria o ambiente perfeito, né, para o desenvolvimento de florestas fechadas e também como essa que vocês estão vendo, né, na encosta, né, mais escura, a fundo, que chamam-se de microclima, né, a tomografia, né, que é criando condições de vida diferentes em um espaço muito pequeno. E esse que já é bem interessante também saber disso. Agora vamos entender porque as montanhas são tão especiais para a biodiversidade. À medida que subimos, né, uma montanha ou a esfria, perdemos de 6 a 10 graus a cada 1000 metros de subida, né? Em uma montanha climaticamente igual a viagem de 800 quilômetros em direção ao Polo Norte, ao Sul, né? Isso faz das grandes montanhas verdadeiras, que são resumindo, né, em planetas, ou onde consegue ver vários climas e tipos de visitação. Diferente é um único lugar que é apenas mudando a nova latitude, né? Ou atitude também é muito importante também a gente saber, né? E agora, olha para esta imagem e vemos a vegetação mudando conforme subimos de altitude, né? Que lá embaixo, nas zonas sonoras, né, temos o deserto clássico, né? Que é seco e quente, mas à medida de subimos, o ar esfria e a umidade aumenta rapidamente. O deserto dá lugar, né, o que é o campo, finalmente o grande floresta de pinheira nas zonas de transição, né, que se confirma o que vimos no anterior e na anterior explicação, né, e que subir alguns quilômetros, né, em direção ao topo de uma montanha que é o mesmo que viaja, né, centenas de quilômetros, né, em direção ao norte do planeta, né, e esse que
muda em forma a estação, né? Agora vamos falar sobre o clima de um papel fundamental na criação do solo, né? Que ele é a Terra, o que por sua vez decide, né? Que tipo de planeta vai crescer ali, mas afinal o que é o Sol? Ele não é apenas poeira. O Sol é uma matéria viva, ele nasce da rocha que foi descartada, né? Pelo tempo e pelo clima, né? Que é misturando minerais com restos orgânicos, né? O ar e bilhões de micro-organismos, né? Entende que o solo é entender o clima, né? Que cria o solo, né? E o solo sustenta, né? A vida, né? Por isso, em lugares com climas diferentes, como os vimos nas montanhas do Arizona ou nos trópicos, né? Teremos solos e vida completamente diferente. E é muito importante também a gente saber, né, e entender, né, sobre esse clima entre os solares. Agora, olha para essa imagem que é muito interessante, né, que é de um solo saudável, né, que ele não é feito só de terra, né. E nessa tabela vemos que ele é misturado minérios de vários tamanhos, né, como algira e areia, né. Como que é a matéria orgânica escura nutritiva, né? Mas o que mais surpreende é o gráfico ao lado, que é 50%, né, do solo é composto por espaço vazio, que é preenchida por ar. Se esse espaço, né, para o ar e água pequenos, né, animais do solo não sobreviveria. Um solo, né, perfeitamente tem um pouquinho de cada coisa, né, minerais para a estrutura, que é uma matéria orgânica, né, para o alimento e água, que é água para a vida de pulsa, né, que é importante também a gente ver as diferenças e que estão dando exemplo, né, para a gente entender sobre a ambiente física, né. Bom, agora, para nós entender melhor, né, de um solo, a gente precisa olhar para o tamanho das duas peças. Imagina que o solo é como uma quebra-cabeça. Temos o pedregulho, né, e areia, que são os grãos maiores que conseguimos ver e sentir. Depois vem o silt, né, que já é um pozinho bem fino. Mas o segredo de muito solo está na algira, né? Ela é tão pequena, é invisível o óleo. Porque isso é importante, porque quanto menos a partícula, mais perto elas ficam umas das outras, né? É mais difícil para a água passar, que é um do solo com muita areia e não segura a água, né? Já um solo com muita algira pode ficar encharcado facilmente. O equilíbrio entre esse tamanho que define se o solo é bom para plantar ou não. Estudando só exemplo para vocês poderem entender sobre o pedregulho, a areia, a algira, né? E
Agora vamos falar sobre o solo e o produto do Círculo Grande de Força, né, da natureza. Que imagina um solo como uma receita de bolo, só um exemplo. O material de origem é a base, né? O clima e a topografia são as condições de conhecimento, né? Que a vegetação e os organismos são os fenômenos que dá vida ao processo, né? E por fim, nada disso acontece sem o tempo. O solo que você pisa hoje levou milhões para ser construída, né? Por essa combinação de fatores, né? Por isso, quando falamos de conservação do solo, estamos falando de proteger algo que a natureza demora era para criar, né? E isso é muito importante, né, para a gente poder identificar e poder proteger, né, de algo que não pode ser atrapalhada, né? Agora vamos olhar para dentro da terra, né? O solo não é igual do clima abaixo, né? Ele se organiza em camadas que chamamos de horizonte, lá em clima. No horizonte, o ar, temos a parte rica e escura, né? Que é cheia de matéria orgânica, onde as plantas crescem conforme descemos para o B, né? E o C. O solo vai ficando mais mineral e com menos vida, até chegamos ao horizonte, né? Que é a rocha mãe, né? A pedra bruta que deu origem a tudo isso, quando mais horizonte, o solo tem mais madura e a antiga, né? Ele é visual de que o tempo e o clima realmente, né? O planeta debaixo do nossos pés é tão importante, né? A gente saber, né? Melhor, né? Agora vamos falar sobre o processo de formação do solo, né? Que o solo não nasce pronto, né? Ele é construído lentamente. Primeiro, a natureza usa a chuva, né? E o sol para moer a rocha bruta, né? Depois a vida chega que adicionadas matérias orgânicas. Com o passar de milhares de anos, que era apenas pedra, se transforma nessa camadas, né, organizada, que chamamos de horizonte, né. Veja que no final do processo, né, temos um solo maduro, que é capaz de sustentar a floresta inteira e que sem tempo e sem vida não existe solo. E a gente precisa muito da chuva, né, para a criação e para a sustentação. E agora vamos entender, né, o termo técnico para o nascimento do solo, né, que é o interperismo, né. Imagina que a rocha é um bloco sólido de gelo. É o interperismo, né, é o solo e o vento que o faz derreter e mudar de forma, né. Ele acontece de várias maneiras, a água da chuva, né, que dissolve os minerais da rocha, né. A reação química transforma pedra dura em algo novo, né, como a gira, né, e sem o interferismo, a terra, né, seria apenas uma bola de rocha, né, seca e sem vida. E esse processo que prepara para a planta, né, crescer, transformando mineral, né, bruto em solo
fértil, né? E isso aqui já nos mostra que é muito importante a gente saber, entender, né, sobre esses conflitos, né, sobre as transformações também, né. Agora vamos entender como o relevo se transforma através deste esquema, né. Tudo começa com o interperismo, que lá no topo, quando a rocha sofre a ação do sol e da chuva, começa a se esfarelar, né, quebrando pequenos pedaços que depois a erosão representa por essa que descendo em encosta, né? Ela é o processo de transporte, ou seja, a água e o vento levando esse pedacinho, né, de rocha para as parte mais baixa, né? E por fim ocorre a sedimentação, que nessa área preenchida na base é onde todo esse material é transportado, né? Se acumula em camada uma sobre a outra, né? Que ao longo de milhares de anos, né? A natureza quebra a rocha no topo, transporta pela encosta e depois deposita na base, criando esse círculo constante, né? Que é o nosso planeta, né? E é um caminho muito longo, né? Para esse transformações, né? Agora vamos falar, né, sobre a podissolização, né? É um processo de formação de sola, né, típico de climas frios e úmidos, né? Onde existe florestas pinheiros, que o processo funciona assim. As folhas dessa árvore são muito ácidas. Quando chove, essa acidez, né, derreta as partículas de algira, né, que minerais no horizonte, né, e águas estão carregadas nesse nutriente para baixo. Num processo de lavagem, o resultado é que a camada de cima fica empobrecida, né, e articulada, né. Enquanto o horizonte, né, logo abaixo, fica enriquecida com tudo que foi acumulado. É uma lavagem química, que é um solo causado pelo clima frio e pela vegetação ácida, né? E isso que o protissolização nos fala, né? E aqui estamos vendo um exemplo real de um solo que sofreu o processo de podissolização, né? Como existe uma camada clara, quase cinza, né, logo abaixo da superfície, né, ela indica que os nutrientes foram lavados pela água ácida por causa dessa perda de minerais, né, essenciais nas camadas, onde as raízes se fixam, né. E esse solo apresenta uma fertilidade que é reduzida, sendo naturalmente pobre para a agricultura sem o devido tratamento, né? Por isso que ele ficou assim, né? Bem nutritivo, né? Agora vamos falar de um processo fundamental, né? Para entender o solo das regiões tropicais. A lateralização, né? Diferente da potissolização que vimos antes, a lateralização, né, ocorre em climas quentes e muito úmidos, como nos trópicos, né, que é os subtrópicos, né. Nessas condições de calor e chuva intensa, a intemperismo, né, química é muito forte e atinge grande profundidade, né. As partículas
de algira se quebra, né? Que é um componente básico de muitos minerais. É removida, né, do solo também, né, pela água da chuva. O que sobra para trás é um resíduo muito rico em óxido de ferro e alumínio. E esse acúmulo de ferro e alumínio de solo, né, aquela cor que é avermelhada, né, ou laranjada, né, que conhecemos bem. Em casos extremos, esse material pode endurecer, né, ou formar uma crosta, né, muito dura, chamadas de rateria ou canga, né, que é a dificuldade de penetração das raízes. É a agricultura também, né? Portanto, a laterização é resultado de uma lavagem intensa que remove o sílica e concentra metais, que é formando o solo ácido. Muitas vezes também é pobre, né, em nutrientes, apesar das suas cor vibrante. É importante também saber sobre isso. Neste mais também, né, vemos o resultado da laterização. Observe a cor avermelhada, né, que é a do solo, né. Ela é causada pela alta concentração do óxidos de ferro, né, e alumínio que sobraram após a lavagem intensa, né, da chuva. Esses solos são extremamente lixiviados, né, o que significa que perderam a algira e os nutrientes importantes, né, tornando-os naturalmente pobres. Além disso, mostra como o solo pode se tornar endurecido e pedregoso, formando crostas que dificultam os agrícolas, né, e o crescimento da vegetação. E a laterização do solo é importante também, né, aprender sobre isso, entender, né? Vamos entender como as científicas conseguem fazer a reconstituição do clima, né? Da vegetação pretérica, que é o método de estudo, né? Ou seja, do passado para isso, eles utilizam dois métodos principais de estudo, né? Que é baseado em pista que é deixando na natureza, né? Foraminíferos, né? São muito minúsculos organismos marinhos que possuem a carapaça, que ao analisar a composição química, a presença dessa carapaça em camadas de sedimentos no fundo do mar. Em camadas de sedimentos no fundo do mar, conseguimos, né, saber como ela é temperatura e a salinidade do oceano. Há milhares do ano, né, que é o grande pólen, né, que o pólen das plantas é extremamente resistente, né, ou pode ficar preservando em sedimentos também por muito tempo, né. Estudando quais tipos de pólen aparecem em certas camadas, né, do solo, o cientista consegue descobrir quais plantas existiam naquela época e, consequentemente, como era o clima, se era mais seco ou mais úmido, quente ou frio, né? E os dois têm a diferença climatizados dele, né? Bom, pessoal, e esse gráfico mostra as mudanças, né, climáticas da Terra nos últimos 500 mil anos, né? Os dados vêm de constâncias de micro-organismos, né, que é chamado de foraminíferos, né?
que registra as químicas do oceano em seus esqueletos, né? Que é curva para cima, né? Que é faixa azul, né? Que é no período interglaciais, que é quente com menos gelos nos polos, curvo, que é para baixo pelos glaciais, onde o oceano fica concentrado em oxigênio pesado. Temos duas linhas, a azul mostra a temperatura, né, da superfície e a vermelha reflete o volume, que é o total, né, de gelo no planeta. E a Terra passa por círculos naturais, né, que é aquecimento de esfriamento. E essas conchinhas, né, que são chamadas, que é microscópicas, são as termômetros que nos permite ler o passado, né? E, 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 e é muito interessante a gente saber, né? E a gente também entender, né? E agora, nesta imagem, né? Vemos grãos de pólen ampliados em microscópio, que é eletrônica, né? Que cada uma planta produz um pólen formado em únicas, né? É como se fosse uma impressão digital, né, da espécie. O pólen é extremamente resistente, né? E pode ficar preservado por milhares de anos no fundo de lagos e sedimentos, né? Quando os científicos encontrar esses grãos, eles conseguem identificar exatamente quais plantas viviam ali. E no meio de passada, né? E assim, né, como os foraminiférios, né, nos conta a história dos oceanos, os grãos de pólen nos conta a história das florestas do clima continental, né? E a diferença entre os dois que tem uma coisa importante, né, que a gente possa observar e poder entender. Espero que tenha ajudado essa explicação para vocês entenderem um pouco, né, sobre esse fenômeno, né. Agora vamos analisar uma diagramas polínicas, né, que ele não é apenas uma gráfica de plantas, é um registro da física do clima nos últimos 6.000 anos do período, né, que é pós-glacial, né, que cada linha horizontal, né, representa uma espécie, a espessura da manchas verde, né, que indica a abundância de pólen, que no eixo X, né, o tempo que ele é voltado, né, ao passado de 8.000 até 14.000 anos atrás, né, que o polo caiu em um lago que ele afundou, né, e ficou preservado, que é em sedimentos, né, e que sem oxigênio, criando esses arquivos, né, históricos, né, e entender que o polo é entender como a vida se organiza toda vez que a temperatura do planeta oscila, né. E espero que tenha ajudado vocês essas explicações, né. E para finalizar, entender que o clima é um ambiente físico, estão sempre mudando e isso influencia muito a vida na Terra, né. A gente viu que coisas como o sol, a temperatura, a água e os ventos faz muitas diferenças em cada lugar, né, do planeta, né. Também entendi que por causa disso existem lugares mais quentes, mais frio, com mais chuva, ou mais seca, e isso afeta onde os seres vivos conseguem viver. E, e, e esse assunto é muito importante porque ajuda a gente a também as mudanças que estão acontecendo no clima, e com esse conhecimento a gente consegue, né, valorizar mais o meio ambiente. E espero que vocês tenham entendido sobre o ambiente físico
suas variações, né? E obrigado pela atenção de vocês. E qualquer coisa estarei à disposição. Se vocês não conseguirem entender melhor, né? Mas qualquer coisa estarei à disposição para ajudar vocês. E é isso, e obrigado pela atenção de cada um de vocês.